Os contos, eles nos mostram esses estágios de desenvolvimento psíquico, a experiência com a sombra, com o ânimos e com a ânima, a grande mãe, velha e velha sábia e self. Então, olha só, os contos, tem muitos contos que nos mostram esse estágio do desenvolvimento psíquico. A maioria deles tem. Esses estágios é justamente quando eu estou integrando a sombra, quando eu já estou indo de encontro com o meu ânimos, quando ele começa a aparecer, eu consigo ver como é que está meu ânimo, se está bom ou se não está. Por exemplo, ali da Branca de Neve, na verdade, ela precisava transformar o feminino dela, o ego feminino é que estava complicado, porque o ânimo já era príncipe. Já estava como na Bela e a Fera, é o contrário. Na Bela Fera, o feminino meio que já estava pronto, e o masculino é que precisava ser moldado. Na Branca de Neve, não. Vocês veem que logo no início, quando ela está lavando a calçada, aparece quem? O príncipe, e ele já está pronto. Ele aparece ali naquele momento e depois ele vai aparecer só lá no final do beijo. Então ali já está pronto. Então ali que vai ser trabalhado é todo o feminino dela. Por isso que a sombra dela é a madrasta. Tá? E o príncipe, o que é o príncipe? O casamento alquímico sempre vai surgir um novo ser, né? Um novo ser humano, porque até então a gente não é totalmente humano. O príncipe ele é filho do rei. O rei já passou na alquimia, o rei e a rainha já passaram por esse processo de individuação. O príncipe e a princesa são os heróis que têm a predisposição de se individuarem. Por isso que precisa morrer o velho rei para nascer o príncipe. Porque o príncipe ali vai tomar o lugar do rei. Então é todo esse processo aí. E o rei ali simboliza como se fosse Deus, tá? Ele mora no castelo, ele já é dono do castelo. O príncipe é o filho do rei. Levando assim para a alquimia cristã, seria Deus e Cristo. Cristo é o filho do rei, é o príncipe. Ele não é o noivo da humanidade? Não é ele que vai ter o casamento? Então, é o príncipe, essa simbologia é o primeiro, é o filho, é aquele que já está pronto, é o filho do rei que já está pronto. Mas aí falta uma parte, no caso da Branca de Neve, faltava o feminino, que é o casamento do ânimos e da ânima. As bodas de Canaã que a gente tem também simboliza isso. Vamos voltar. Então mostra esse estágio de desenvolvimento, mostra a experiência com a sombra, né? Mostra essa relação ânimos e ânima. Se a gente pegar na Bela e a Fera, está muito explícita essa relação da ânima com ânimos. Tem também a grande mãe. A grande mãe a gente vê na Cinderela, que é aquela mãe que transforma, é a Cinderela que transforma da abóbora, né? Na carruagem, que faz a roupa. Então ali você vê que a grande mãe está presente o tempo inteiro. As fadas ali nada mais é do que a grande mãe. Então o arquétipo predominante ali é da grande mãe, da transformação. É o feminino da cura. O velho sábio, ou a velha sábia, naquele conto do urso panda, não tem aquele velho que ele ensina até eu não lembro os nomes dos personagens, a lutarem, a guerrear, ele é o velho sábio. Do ursinho panda, que ele não dá conta, acho que é o ursinho panda, que ele não dá conta ele não tem habilidade, ele é bem gorduchinho, mas no final... Como é que é o nome daquele conto? Kung Fu Panda. Ali tem o velho sábio. Que ele vai, ali é o arquétipo do velho sábio. Quantos velhos sábios a gente encontra na vida? Ou então até a grande mãe. E também o ânimos. Às vezes, nós mulheres, né, vamos falar dessa forma, a gente encontra um ânimos fera várias vezes nos relacionamentos. Eu começo um relacionamento, tá a fera ali. Começa outro, tá a fera ali. Isso só mostra porque eu ainda não limpei o meu masculino interno. Então, se eu não limpei, a gente se apaixona pela projeção do homem, a mulher, né? Pela projeção do masculino que existe dentro dela. Se eu não melhorei esse masculino dentro de mim, eu vou projetar aquilo que está dentro de mim. Então, eu vou encontrar homens assim. Se eu vou melhorando o meu ânimo, como na Bela e a Fera, daí a pouco a forma com que eu vou me relacionar com os homens vai ser diferente. Com a mulher a mesma coisa, tá? O self, como é que ele aparece nos contos, né? O self nos contos, às vezes ele é o próprio herói. Ele se confunde com o herói, mas às vezes ele vem de uma forma diferente também.
A Bela estava lá quando ele perdeu o pai, que ela ficou desesperada, que o pai tinha sumido, ela subiu numa montanha, que é o símbolo do self também, que é o símbolo de Deus. Você vê que muitas das religiões usam o monte para estar mais próximo de Deus, que Deus também simboliza a mesma coisa de self, de Cristo. Então ela vai lá e no que ela pega uma flor e sopra, aquelas pétalas da flor já vai direcionando o caminho para ela. Ali a gente vê o self fora um pouco dela. Mas ali é essa intuição. O self aparece no sonho, sempre nos contos, sempre aquela intuição que vai me direcionar o caminho. E ela seguiu as florzinhas, todo mundo assistiu os contos, né? Ela seguiu aquelas pétalas que levou ela para o caminho onde encontrava o pai. Quantas vezes a gente tem a intuição e às vezes a gente não dá vazão a essa intuição? E a gente se ferra. Vem a intuição, como que a gente identifica qual é a intuição? É aquele primeiro start. Só que aí depois vem o ego. Mas será que é isso? Não é bem isso. Tá? Será? Não sei o quê, eu estou vacilando, eu estou imaginando coisas. O ego, ele embaça tudo. Então a intuição é aquele primeiro start. Teve a intuição, siga, que você não vai errar. Se começou a duvidar e colocar outras coisas ali, já o ego já embaralhou. Imagina um poço de água, né? Tá bem límpido, translúcido assim. Se eu começo a andar lá dentro, o barro sobe, eu não consigo ver mais nada. O ego faz isso na vida da gente. A intuição, que ela vem do self, ela nos dá o direcionamento certinho. E quantas vezes eu falei assim, poxa, eu pensei isso, eu pensei que eu ia fazer isso, mas não fiz. Se eu tivesse feito, eu tinha acertado. A gente então está o tempo todo. Então, cada vez que a gente consegue dialogar mais com esse self, consegue ver os sinais, a simbologia que eles nos dá, e ele fala com a gente o tempo todo. Invocado ou não invocado, ele está presente o tempo inteiro falando, tentando se comunicar com esse ego, e ele não deixa. Então, a gente precisa desenvolver esse diálogo, né? Isso é o processo de individuação. E nos contos vai aparecer isso, que ele sinaliza a direção, ele intui. O Lumière, lá na Bela e a Fera, se você ver, ele meio que tinha o Orloff. Se a gente pegar só a Fera, o Orloff e o Lumière, ali são 3 características do ânimos. Mas ali também, muitas vezes, o Lumière toma a forma do self, do ânimos. Se a gente pegar, olhando só nesse sentido. Porque ele inspira, ele acredita, ele é determinado, ele é destemido. O Orloff é o ego. Mas isso não vai dar certo, isso não sei o quê. Ele fica o tempo todo reclamando e tentando desqualificar a situação. Então isso é essa dinâmica que acontece com a gente, o tempo todo com a gente. Vou ou não vou, faço ou não faço, entendeu? Nascimento e desenvolvimento espiritual do herói, que é o ser humano. Então, nos contos de fada, a gente tem a figura principal, ou a heroína ou o herói. Na nossa vida também, sendo os homens, são os heróis, e nós, mulheres, somos as heroínas. Então, a gente está vivenciando aqui um conto, e nós somos a figura principal. E o herói ou a heroína, ele vai ter no final esse casamento com o príncipe ou com a princesa. Os contos sempre terminam assim. Nós também teremos esse casamento com o self, esse casamento alquímico. Mais cedo ou mais tarde isso vai ter que acontecer. Então é a mesma estrutura. Esse nascimento do herói e do ser humano, se a gente pegar, ele sempre quando é um ser humano que vai se individuar, digamos assim, ele sempre tem uma profecia, tem um nascimento difícil. Se você pegar Hércules, por exemplo, logo que ele nasceu, tinha as cobras lá no berço dele, ele teve que passar por aquela dificuldade, né? Buda, quando nasceu também, a história que conta que ele foi para o monte e que a mãe concebeu ele. E até falava, como assim concebeu de quê? Que ele era filho até de algo meio demoníaco, porque foi assim. Cristo também, foi um nascimento miraculoso, é um nascimento diferente. Ou então, que corre-se muito risco. Às vezes, quando o paciente chega no consultório, é importante a gente perguntar, como que foi o seu nascimento? Foi um nascimento fácil, foi um nascimento difícil? Transcorreu tudo bem? Isso é importante, é um dado que vai me dizer sobre aquele meu paciente.
Então, o herói, ele sempre vai trazer uma profecia. Na Branca de Neve também tinha profecia. A mãe falou, né? Eu quero ter uma filha branca como a neve, com os lábios vermelhos e com o cabelo rubro, né? Negro. Então, ela profetizou o nascimento da menina. E aquela profecia já mostrava que ela iria passar por esses estágios, 3 estágios de desenvolvimento. Né? Qual dos contos que a mãe fala, seja gentil, na Cinderela, né? Seja gentil. Que? Porque ser gentil, o herói sempre tem uma arma. A arma dela seria a gentileza. Nós vamos chegar um pouquinho aí. Tá? Os contos trazem no núcleo da trama literária a ideia de morte, velho homem, Adão, e ressurreição, novo homem, Cristo. Então, todo conto e todos nós temos que deixar morrer dentro de nós o velho homem. Os contos também. Deixar morrer aquele velho homem para nascer o Cristo. A pessoa que realmente é humana. Porque o Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele é o primeiro Filho de Deus, né? Então, ele era perfeito. E nós, como eu já disse, nós ainda não somos humanos. Estamos no caminho de nos tornarmos humanos. Porque dentro de nós temos várias feras aí dentro, né? Que a gente precisa educar, que a gente precisa lapidar. Então, toda a trama dos contos é mostrar esse caminho. Por isso que antes eles pesquisavam os contos justamente para complementar traços da religião que a religião não contava, que a religião não mostrava. E os contos mostram isso. Se você pegar a maioria dos contos, ele traz todo esse processo de purificação do ser para se tornar o príncipe ou a princesa. A Cinderela, né? Que ela mora lá no sótão, ela é empregada, trabalha lá junto com os ratinhos. A gente vai ver mais na frente que rato está simbolizando aquela fase do negredo, daquela fase muito difícil. Então ali ela que precisava se tornar uma princesa, era o feminino ali também que precisava ser redimido. Aí quem que ajudava ela? A fada madrinha, né? Que transformava a carruagem, os animais que eram os ratinhos, foram nos cavalos e tudo aquilo ali. Só que quando chegava meia-noite, o encanto ia se desfazer e ela voltar. Por quê? Porque é todo um processo de transformação. À medida que eu vou entrando no inconsciente, nessas estruturas minhas, eu vou conhecendo a mim mesma e vou melhorando alguma coisa. Eu não entro só uma vez. Eu entro mais de uma vez. Essa viagem interna para ir passando por esse processo do albedo. Até que ela estivesse pronta para virar a princesa do príncipe. Então era o feminino, ali era o príncipe, na verdade, estava trabalhando a ânima dele, para ela melhorar, para chegar no casamento alquímico. Então tem que morrer essa morte do velho homem, o velho homem que simboliza o ego. O novo homem simboliza o self, tá? Os contos mostram o trabalho árduo que o herói, o ser humano, enfrenta para realizar o processo de individuação, que é se construir um ser único. Tá? Então, isso a gente já falou, né? Então, ele vai mostrando a trajetória, o caminho de como esse herói, vai se tornar um ser humano mesmo, humano, dentro e fora dele, né? E construir um ser único, que é o ser da totalidade, né? O casamento alquímico, que é do ânimos e da ânima, ali mostra a totalidade. Lá no mito de Adão e Eva, houve a separação do ego e do self. E toda a vida, toda a jornada é esse reencontro de novo do ego e do self, o religar. Aí eu sou um todo. E Jung traz em o Ouroboros, né, que antes nós éramos hermafroditas, nós éramos masculino e feminino num ser só. E houve a separação. Se a gente pegar lá no mito do nascimento da consciência, a Eva sai da costela de Adão. Então eles eram masculino e feminino no só. Houve a separação. Só que por quê? Digamos assim, Adão pode ser que ele já estava como um príncipe. Mas a Eva que veio, ela precisava amadurecer. Tomar a consciência. A gente precisa do nascimento da consciência. Porque viver lá no Jardim do Éden é viver na inocência. E a gente precisa desenvolver a perspicácia ali da serpente, entendeu? A consciência, a perspicácia, a sabedoria e a maturidade. Que só assim nós podemos ser também um filho de Deus. Se é filho de Deus, logo nós sermos também tidos como Deus.
A perfeição. Tá, os contos também expressam certos complexos e estruturas e evidenciam possíveis soluções. Então, quando a gente vê a problemática lá no conto, naturalmente a gente vai, isso aí vai ter que mudar, isso e isso. Volto de novo naquele conto da Cuscutopia. A gente vê a prepotência daquela lhama lá, né? A gente sabia que ela teria que melhorar ali. Então, quando o paciente chega no consultório, a gente já meio que sabe por onde a gente vai ter que trabalhar. E se eu tenho o modelo do conto, vai ficar mais fácil eu fazer as intervenções ali com o meu paciente. E assim, em princípio, você já manda eu não. Sim, mas primeiro eu tenho que conhecer mais a história dele para ver qual que eu encaixo. Às vezes hoje eu falo assim, ó, veja esse conto. Dependendo, passando, ó, agora você está precisando daquele conto. Entendeu? E aí discurso sobre o conto. Aí a gente vai fazer a análise do conto junto com ele. O que você achou desse conto? O que você percebe? Por exemplo, eu vi que ele precisou passar por necessidade, ele precisou quebrar um pouco ali o ego. Em que situação você também será que não está precisando disso? Ceder um pouco, ser mais flexível, olhar o outro com mais humanidade. Aí você vai jogar as intervenções fazendo a pessoa pensar. Em todos os contos de fadas, o personagem central é o herói, o ser humano. E todos os outros personagens são fragmentos do próprio herói. Então é como um sonho. Tudo que está ali no conto são características, são traços da personalidade do herói. Ele, o herói, é que vai ter que cumprir todas as provas para ir limpando no albedo, lavando aqueles traços da personalidade dele que não estão tão bons. O Orloff, por exemplo, ele não acreditava, né? Ele não acreditava que era possível o amor entre a bela e a fera. Até o último momento ele foi ali não acreditando. Então, quantas vezes nós temos dentro de nós um Orloff que não acredita que é possível? Você não vai dar conta, isso é besteira minha, eu tenho que parar. Às vezes, aí já tem um outro lado da gente, né? Como Lumière, não, vamos lá. Você vai ter que ser mais educado, a postura, ser mais cortês. Então, a gente tem sempre esse diálogo dentro da gente com essas estruturas que a gente vê também no conto. Tem dia que a gente está mais para um lado, está mais para Orloff, tem outro dia que está mais para Lumière, tem outro dia que a gente é uma verdadeira fada madrinha, a gente faz até mágica na vida. Nossa, não sei nem como que eu dei conta de fazer isso. Então, todos esses personagens que estão lá dentro, a gente tem dentro da gente também. Os contos mostram o enobrecimento do indivíduo para o casamento com o príncipe ou princesa, né? Esse casamento nada mais é do que a individuação, casamento alquímico. Exemplos, bodas de Canaã. Isso aqui é muito importante. Então, todos os contos, o herói do conto, ele está passando por esse processo do albedo, dessa limpeza, para chegar no momento de ter esse casamento alquímico. Como eu disse, no caso da Bela e a Fera, a Bela, o feminino, já estava meio que pronto, mas o masculino dela não estava. Então, toda a purificação aconteceu aqui na Fera. Quando essa Fera já estava pronta, aí houve o casamento alquímico, que é a união do feminino com o masculino. Aí nasce o ser, nasce esse ser individuado, que é o ser da totalidade. Aí volta de novo aquilo que foi separado lá em Adão e Eva. Aí acontece o casamento alquímico. Quando que acontece isso? Quando a Bela dá o beijo ali na Fera. Vocês não veem que ele vai transformando no ser humano? Quando que acontece na Branca de Neve? A Branca de Neve ali não estava meio que morta ali naquela doma de cristal. Aí o príncipe vem, ali era o feminino, né? Aí já é o contrário. O ânimo estava pronto, o masculino estava pronto, que já era o príncipe. E o feminino, que era a Branca de Neve, que estava passando pelo processo todo de transformação. Então ali era o albedo da parte feminina daquele ser, que juntando tudo ali, juntando os dois, forma um ser. Aí no momento em que ele beija ela, que ela acorda, aí os dois vão junto para o castelo. O castelo é a morada do self, da alma. Se vocês verem no mundo das ideias de Platão, o mundo o mito da caverna, é justamente isso. A pessoa está na caverna, a pessoa está nos infernos. Quando nós pensamos aqui nós estamos vivos, na verdade nós estamos mortos. Para Platão, aqui é o mundo das ideias, aqui é o mundo da sombra.
Nós estamos vivendo a sombra da perfeição. Então, olha o próprio nome sombra. A sombra já corresponde ao negreto. A maioria da fase da nossa vida a gente vive no negreto. Só mais depois da fase da crise da meia-idade é que a gente vai passar por entrar no albedo. E no final, muitos do processo de individuação acontece já no processo da morte, outros não. Acontece aqui mesmo. Mas e todo esse processo da individuação, digamos assim, o clímax dele é esse casamento alquímico, é a união aqui. É o masculino e o feminino já humano mesmo dentro. Por isso que lá os dois, ela ressuscita ali, na verdade, quando a Branca de Neve está morta ali naquela redoma de vidro, ali é o ego morto. E na hora que ela levanta, ali levanta o self. E o self, junto com o outro, os dois lados purificados, aí torna-se um ser perfeito. Aí já não precisa vir mais nessa roda de encarnações que falam, né? E a Bodas de Canaã, no Evangelho de São João, mostra esse casamento alquímico, porque ali Cristo vai e transforma água em vinho. É toda a simbologia. Nós somos a água. Transformar em vinho é dar vida. O vinho, aí vem novamente o vermelho, o rubedo. Transformar em vinho que é a vida. E ali era o casamento. Então, quando a gente acontece esse casamento interior, esse casamento alquímico, é que nasce verdadeiramente o ser humano. Aí nós somos imagem e semelhança de Cristo. São Paulo falou, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele já teve essa unificação, essa junção dos dois dentro dele. Então, olha que coisa linda. Nos contos ensina pra gente esse caminho, esse processo, o que eu preciso fazer. Se eu perguntar aqui para cada um, eu tenho certeza que tem cada um de vocês que tem um ponto preferido. Tem um ponto aí dentro, esse eu me identifico. Desde a primeira vez que eu vi, esse é melhor. É claro que a gente tem uns outros que a gente gosta, mas tem um que a gente gosta mais. Então, aquele ali, certamente, ele é o nosso mapa. Olha para ele, estude aquele ponto que ele vai te mostrar muitas coisas do caminho de vocês. Além de dar pistas de como encontrar resposta para os conflitos. Uma outra função dele é de dar pistas, resposta para os nossos conflitos humanos. Identifiquei, meu conto é esse, leia ele. Hoje, às vezes, eu entendo uma coisa dele. Amanhã eu vou ler e já entendo outra coisa. À medida que a minha consciência vai ampliando, eu vou conseguindo acessar coisas que eu não estou conseguindo ver no início daquele conto. Mas ele sempre vai dar uma pista da nossa jornada aqui, né? A jornada do herói. O objetivo dos contos, né? Nos mostrar os caminhos de superação da problemática humana. Então, eu identifico uma problemática, eu identifico um problema na minha vida e o conto vai me mostrar esse caminho. Mas às vezes as pessoas identificam tudo parada, esperando que o outro venha fazer por ela. Isso não acontece, gente. O processo ele é individual, ele é solitário, é doloroso, é penoso, mas é você com você. Não tem ninguém que vai te ajudar assim. Tem as orientações, mas é você que tem que construir seu processo. Outro objetivo, integrar os opostos para se chegar à individuação. Nós já falamos lá, né? Integrar os opostos é o masculino e o feminino dentro da gente. Nos colocar em contato com o self. Isso é o principal. Todo o objetivo, até mesmo da terapia, é reconectar você com o seu self. O self, ele está pronto, ele está saudável. E o self fica o tempo inteiro querendo que esse ego melhore, porque o self foi separado lá atrás. Ele já está pronto. Seja ele na figura masculina ou feminina. Mas aí ele fica na torcida para que o ego melhore, para que aconteça esse reencontro. Então, na terapia a gente vai desenvolver várias habilidades desse diálogo interno, dessa conexão interna. Às vezes chega no consultório também a pessoa assim, você fala para ela assim, tá, se você for comprar uma blusa, você sabe a cor dessa blusa ou a blusa que você quer? Tamanha a indecisão, tamanha a dificuldade de tomar decisão. Eu chego lá e eu olho, não sei o que eu quero. Então ela está totalmente desconectada com o self, porque o self sabe, ele não tem dúvida, ele tem uma certeza que nada tira ele de foco. A pessoa que já tem um contato maior com o self, ela chega lá, olha as blusas, eu quero essa. Não, mas vamos levar essa aqui, tal. Não, eu quero essa.
ela tem uma facilidade de tomada de decisão. É uma pessoa mais simplória, mais humilde, mais tranquila, mais calma. Ela julga menos, talvez ela nem julga o outro. Por quê? Porque ela tem essa segurança, ela sabe respeitar o outro. Como Jesus falou lá na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Parece até uma coisa assim, mas que tolo que ele era, né? Estava lá sendo crucificado, morrendo, e ele falando assim, não, mas ele consegue ver outra paciência, daqui a pouco ele vai conseguir ver, mas naquele momento ele não consegue ver, tá? Então, quanto mais longe do self, mais eu vou ter insegurança, mais eu vou ter dificuldade de tomada de decisão, mais eu vou ficar com medo de tudo. Todas as patologias só mostram que eu estou distante do meu self. Então, olha só, essa coisa aqui é muito importante. Para Jung, nós temos 4 funções principais, né? Que é o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. Os contos e esse diálogo com o self, para a gente conseguir dialogar com essa centelha divina dentro de nós com o self, a gente tem que desenvolver a intuição. A intuição é essa voz. E a intuição, se você pegar até... Por que eu coloquei ali o Pinóquio? A intuição ali é a consciência. É a nossa consciência, a intuição. Por isso que o ogro, ele tem um corpo grande e a cabeça pequena. Ele não desenvolveu essa consciência, essa intuição que vai nos direcionar. Que muitas vezes a gente está caminhando por um abismo, mas aí tem algo lá dentro da gente, aquela intuição que fala, não vá por aí, não faça isso. Pinóquio, por exemplo, várias vezes essa consciência falava com ele e ele caía lá. Então, quantas vezes acontece isso com a gente? A gente escuta essa intuição, escuta essa voz, mas deixa para lá e segue a raposa. E aí, olha para você ver o processo do Pinóquio. Ele vai, nesse conto que eu estou falando para vocês, que tem contos que está mostrando a involução diferente. Você vê que ele vai criando orelha de burro, né, vai crescendo o nariz. Por quê? Porque ele está num processo onde ele está indo ao contrário, para trás. E quantas vezes também a gente vê pessoas que já estão lá à frente, têm uma vida boa e tal, está seguindo uma direção, daí a pouco a coisa destrambelha e a gente encontra, nossa, mas é você, o que está acontecendo? Né? Parece que a pessoa retrocedeu. E esse é justamente porque não consegue acompanhar essa voz interior, que é a intuição. A intuição está ali, está falando, e ele está seguindo a raposa. Está indo para a raposa. Era de madeira, mas aí são as fases, né? Animal, vegetal, mineral, né? Ele era de madeira, mas aí ele foi piorando, passou para o animal, né? A parte mais instintiva. E depois ele vira um menino de verdade, né? Então, ali também mostra toda essa transformação, sempre os contos arquetípicos, no final, a pessoa vai ser um ser humano de verdade. A pessoa que eu digo assim, aquele que está sendo trabalhado no conto. Aí, diferente desses heróis agora, que às vezes o objetivo é outro. Dos contos de fado, o objetivo é a individuação. Já você diria que os da Disney são confiáveis ainda? Eu gosto muito dos da Disney. Apesar de ele ter mudado algumas coisas, às vezes as coisas que ele mudou, ele acrescentou ainda uma simbologia desse processo de individuação. É porque no da Disney ele tem... Tá. O Pinóquio todinho é esse, gente. Olha, ele tá indo para a escola ali com a maçãzinha para levar a maçã. Olha ali o símbolo da maçã. A gente pega lá da Adão de Eva, é tomada da consciência. Quando a bruxa dá a maçã para a Branca de Neve, está tirando dela o quê? A consciência. Ela não soube raciocinar que aquilo ali era um perigo. Entendeu? A maçã que ele ia levar para a escola é o símbolo da sabedoria, do conhecimento, é a tomada de consciência. Só que larga e vai para a raposa. E aí, quando ele larga e vai para a raposa, ele é escravizado lá. Quantas vezes a gente não segue o nosso self e a gente cai numa situação onde a gente é explorado? Fala, Maria. Você falou assim, que a bruxa deu a maçã para a Branca de Neve. Ele está tirando a consciência? Ela não conseguiu raciocinar. Ela mordeu e envenenou dela mesma. Porque a maçã estava envenenada. Senão seria consciência, porque ela é o símbolo da consciência. Estava dando a consciência. Sim, mas quando ela morde ali a maçã envenenada, ela não raciocinou. Isso, por ser envenenada. Uhum. A maçã é a tomada de consciência. Até porque só que ela deu envenenada. Impedir ela de morder, né, a maçã. Oi? Os bichos, os animais tentam Sim. impedir ela de morder a maçã e aí mesmo assim ela vai e morde.
Mas aí, o que faltou? O discernimento dela. Às vezes a gente cai numa situação achando que é a maçã, mas só que é a sabedoria. Está envenenado. Então ela tinha que ter mais... Sim, mas esse é o processo todo. É essa perda da ingenuidade e o nascimento da consciência. Voltando lá no mito de Adão e Eva, nós vivíamos no paraíso, mas nós éramos ingênuos. A gente não tinha essa maturidade, essa consciência, essa sabedoria, essa perspicácia. Então a gente caía muito fácil nas armadilhas. Então quando separou, o céu ficou lá, porque ele é perfeito. E todo ego foi o processo de perder essa ingenuidade. O que acontece com as pessoas que vão... E essa ingenuidade, ela é perdida à medida que a gente vai sofrendo, vivendo as experiências. Por isso que o que você falou, a gente impedir a criança de ver coisas não tão ruins, não reais, a gente não vai ajudar ela a crescer. Não vai ajudar ela a ganhar a consciência. Desprotege. Aí o que vai acontecer? Vai ser uma pessoa com 50 anos, idade cronológica, com 10, 11 anos, 5, 6 anos, psicológica. A mãe super protege demais. Tira essa oportunidade de crescer. Que é a maçã. Que a maçã ali, que a serpente dá a maçã, na verdade ali está ensinando a pessoa a raciocinar. Entendeu? Ver o que é certo e o que é errado. Isso é tornar-se divino. Entendeu? Porque senão eu vou ser um joguete. Se eu tiver sempre o self me guiando, eu vou virar um joguete. Eu tenho que adquirir isso dentro de mim. Eu tenho que integrar essa sabedoria dentro de mim. Igual, ela estava ali, e a maçã ela é sedutora, né? Ela seduz. E a maçã também, se você pegar, ela é o símbolo do coração. Meio que muito simboliza. O coração, se a gente deixar ir para o coração pelas emoções, normalmente a gente cai numa armadilha, porque a razão é que nos segura. Quer ver uma passagem? Aquela passagem quando Jesus anda sobre as águas. E Pedro começa aí, daí a pouco ele afunda. As águas são símbolo das emoções. Se a gente deixar pela emoção, pelo desejo, a maçã ali foi mais o desejo, a gente cai nas armadilhas. Então, quando a tentação lá de Jesus, transforme as pedras em pão. Ele está morrendo de fome, ali era um desejo. O herói tem que vencer a si mesmo, vencer esses desejos, vencer essas emoções, porque a emoção, as emoções são luciferianas. A razão é que vai transformar e vai dar a segurança que você vai vencer as emoções. Se você pegar os grandes sábios, pega uma pessoa que a gente conhece aí, um Buda, sei lá, um Chico Xavier, um padre, qualquer pessoa assim, uma Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas não entram mais nas emoções. As emoções não as dominam mais. Triste, desejo, eu quero. Ela tem o autocontrole. E o autocontrole vem da consciência, da razão, da sabedoria. Tá? Das emoções. E ele andava porque ele andava sobre as emoções. Se ele não andasse sobre as emoções, quando ficou sabendo da situação de Judas, ele tinha entrado na emoção. Não, Judas, pelo amor de Deus, não vai lá, não vai fazer isso. Ele simplesmente serenou, entrou na razão e deixou a coisa acontecer. A pessoa que usa a razão, ela tem mais equilíbrio, ela tem mais controle. É igual quando eu disse, ela está mais conectada. Não, assim, a gente está falando das polaridades. Tem pessoas que é pura emoção, tudo é gerida pela emoção. E são os pares de oposto, né? Se eu estou muito na emoção, eu tenho que jogar o pensamento, eu tenho que jogar a razão para trazer o equilíbrio. São as 4 funções, eu preciso dela, mas todas elas eu preciso circular de uma forma equilibrada. Precisa ter elas equilibradas dentro de você, né? Nenhuma só, nem outra. Uhum. Porque realmente quem só vive pela razão também... Mas a pessoa que vive mais na razão não quer dizer que ela não sinta uma emoção, mas a emoção dela já é educada, não é mais primitiva. Ela tem o autocontrole da emoção. Não quer dizer que ela seja uma pessoa coartada, eu acho que ela fria. tem razão com consciência, né? Estar ciente das coisas. Eu penso, e ali mostra isso, né? Então, quando eu vou desenvolvendo a intuição, eu
entro em contato com essa minha consciência, que está o tempo todo nos falando, porque invocado ou não invocado, a consciência, o self está ali presente, te guiando todos os dias, a todos os momentos. A gente é que não consegue conectar. Se a gente conseguir conectar, nada mais vai te atingir, que é o processo de individuação. São aquelas pessoas, nada mais tira ele do eixo, da falta de equilíbrio. E Jung, eu até estava conversando ali na hora do intervalo, né, com a colega. Existe uma análise dos contos de fadas segundo Freud, né, a psicanálise. Mas a análise do Jung dos contos de fadas, ela é um pouco diferenciada. Porque a teoria junguiana, ela vê o homem como um ser espiritual, que ele está no processo de individuação. Então, e ele vê o homem como se ele já nascesse com algo transcendente, ele construísse algo nessa vida e após vida. Então ele vê o homem na totalidade. Ele vê o homem como com a finalidade. Eu nasci, qual a finalidade de estar aqui, qual o objetivo. E Jung, ele vê muita causa. Por que eu estou funcionando assim? Aí volta muito na infância. Freud, a teoria freudiana, ela é muito no inconsciente pessoal, né? É importante ver essa diferença aqui. O inconsciente pessoal, ele é mais a teoria freudiana. Como assim? É como se o homem nascesse como uma tábula rasa e tudo que vai para o inconsciente freudiano é o que você vivenciou desde quando você foi fecundado. Para Jung, não. Jung, ele vê o homem que tem uma trajetória anterior ao nascimento, aí tem o inconsciente pessoal, né, que é o que constitui aqui, e ainda tem o inconsciente coletivo, né? Mas o Jung não é reencarnacionista. Sim, mas ele... Mas ele acha que o homem já tem, das gerações passadas, É. ele já carrega... É a genética psíquica. É a genética psíquica. Então, esse olhar do Jung de ver o homem como ser espiritual e algo, a teoria dele é finalista, tem um objetivo que é o processo de individuação, diferencia muita coisa do Freud. Só que para você entender Jung, para você estudar Jung, toda a base dele é freudiana. Tá? Então, a gente precisa saber e conhecer a psicanálise para depois entrar. Por isso que eu falo que a psicologia junguiana, ela é dividida assim, né? Tem que ter o inconsciente pessoal, depois o inconsciente coletivo, porque ele foi além de Freud. Ele caminhou junto com a teoria de Freud um bom tempo e depois ele continuou. Foi ele que trouxe o inconsciente coletivo, os arquétipos, os complexos. Então, um dos outros objetivos, ensinar o caminho para se encontrar o tesouro escondido, a pedra filosofal, o elixir da vida, que tem o poder de preencher o vazio da alma humana. Olha só, então isso aqui também é uma coisa bem importante, né? Os contos, esses contos arquetípicos, eles ensinam esse caminho para você encontrar essa pedra filosofal, esse elixir da vida. Todo mundo já deve ter escutado isso, né? Os alquimistas, que o objetivo dos alquimistas era transformar o chumbo em ouro. Esse ouro é a pedra filosofal, mas não é esse ouro físico que a gente conhece, né? Esse ouro interno. Essa pedra filosofal é o elixir da vida, é o eu sou, é o self. A pedra filosofal, o elixir da vida, você pode dizer que é o self. Então, esses contos, eles vão dando passo a passo, por isso que era tão importante sentar nessa roda e contar, porque ali a pessoa já tinha esse desenvolvimento, ia tendo esses caminhos para o desenvolvimento para encontrar a pedra filosofal, o elixir da vida, né? Que tem o poder de preencher o vazio da alma. Nietzsche, em determinada época, ele falou que o vazio da alma que o homem tem, esse vazio interno, essa crise existencial, que tem época que a gente mergulha nela mais profundamente, ela é do tamanho de Deus, ou seja, é do tamanho do self, né? Então, esses contos nos ajudam esse encontro com o self, que é esse preenchimento da alma. A alma individuada, ela não sente mais esse vazio, essa solidão, essa crise existencial, essa insatisfação que o ser humano tem, essa procura de algo que eu não sei o que é, desse tesouro escondido, mas que ele existe. E que eu não sei onde ele está, mas a gente tem certeza que ele existe. E nos contos a gente vai ver muito isso, essa busca. Por exemplo, na Bela e a Fera,
aonde que estava representada essa pedra filosofal? O elixir da vida. Na flor, na rosa. Então ali, tudo aquilo ali era o self, era a alma. E a rosa, você vê que a rosa, ela permaneceu viva até o momento do encontro, do beijo, da conúncio, né, que ali na alquimia a gente chama da conúncio, que foi o beijo dos dois. Então ali na hora do beijo, a rosa, ela perdeu o sentido porque eles já viraram a totalidade, um preencheu o outro. Pinóquio, por exemplo, o que era o elixir, essa pedra filosofal, o elixir da vida dele? O bichinho, o brilhinho. Virar menino de verdade. Ali ele encontrou a pedra, ele encontrou ele mesmo, encontrou consigo mesmo. Só vira o menino. Então, quando vai acontecendo a transformação, a pessoa vai se tornando cada vez melhor, e quanto mais eu estou próxima dela, mais a pessoa vai ficando mais altruísta, vai ficando mais humana. E o conúncio que você falou, basicamente, é o casamento do ser com ele mesmo. Né? Quando ele se encontra inteiro, ele faz ele se integra. Unifica, né? O do ser. Encontrar consigo mesmo é encontrar com o meu self. Encontrar comigo, conheça a ti mesmo. Tudo isso, conheça seu self, ele está aí, encontre com ele. Então, ele é essa pedra filosofal, esse é o elixir da vida. No filme Harry Potter, se vocês veem, o tempo todo ali a luta é para encontrar com ele mesmo. E normalmente, essa pedra filosofal, esse elixir da vida, nos contos, normalmente tem um monstro que vigia esse tesouro, essa pedra filosofal. Por que é um monstro? O monstro, lembra que eu expliquei as estruturas psíquicas? O monstro simboliza a sombra. Então tem gente que acha assim, a sombra é algo ruim, é algo que a gente rejeita. Não. Por trás da sombra sempre tem um tesouro, sempre está a pedra filosofal. Ou seja, enquanto eu não integro em mim aquela parte que eu rejeito, a minha sombra, eu não posso chegar no self. Então, o processo terapêutico no consultório, na vida, não necessariamente o processo terapêutico de individuação acontece numa terapia. A gente pode achar outros meios para fazer. Mas Jung estruturou esse caminho na terapia. Então, quando está para eu chegar a encontrar essa pedra filosofal, primeiro eu tenho que passar pela sombra. E passar pela sombra não é fácil. É luta, são provações, são sofrimentos. E normalmente, quando eu estou nessa integração da sombra, aparece na vida da gente as neuroses, as patologias de modo geral. Tem uma frase que eu sempre digo nas minhas aulas. Nas águas em que o louco se afoga, o místico navega. Por quê? Porque a trajetória é o mesmo caminho. Só que o louco não dá conta. Ele se afoga ali, rompe a barreira do ego, né? E psicotiza. Então, olha só, o louco, o ego, não dá conta de sustentar esse sofrimento da integração da sombra. Porque qual é o objetivo do ego? Um deles é suportar a integração da sombra. Porque é muito sofrimento mesmo. Eu fiz formação com o Marcelo e falava assim, olha, se está difícil, pode ter certeza que pode cavucar que ainda vai ficar mais difícil um pouquinho. Por quê? Porque o ego tem que sustentar essa integração da sombra. Porque quando eu integro a sombra, aí acontece o casamento alquímico, aí acontece a individuação. Então, e se o louco ele não suporta, aí tem os furos psíquicos. Por isso que ele se afoga nas águas. E o místico não. E Jung falava, eu faço viagens, mas as minhas viagens têm ida, eu entro no inconsciente, vou profundamente, mas eu volto. Então, o místico, não no sentido de misticismo, mas no sentido de mistério. Nós temos que mergulhar no nosso mistério, nos conhecer. E se o nosso ego resistir, aí acontece o processo de individuação. Se ele não resistir, aí acontecem as patologias. Então, normalmente, a crise maior acontece na meia-idade, né? A crise da meia-idade. É onde essas provações ficam cada vez mais fortes. Tá, então entenderam o que seria essa pedra filosofal, esse elixir da vida? E sempre o que segura esse elixir da vida é um monstro.
É o monstro porque o monstro ele simboliza a sombra. Então, a gente temer a nossa sombra não é legal. Pelo contrário, a gente tem que enfrentar e descobrir o tesouro que está após ela. Tá? Então, vamos lá. A redenção do herói que está ligada à desobediência, à transgressão e à traição. Roubar o fogo. Então, o herói, ele é aquela pessoa destemida. Ele enfrenta. Nada segura ele. Foi Prometeu, né, que roubou o fogo de Zeus lá. Então, o Prometeu é um dos arquétipos do herói. Porque ele é destemido e ele rouba o fogo e quer trazer de volta para a humanidade. Então, por isso que o herói, hoje em dia, que a gente estava falando no início, que ele está desvirtuado. Porque hoje o herói ele é muito egoísta, ele é muito individualista por causas próprias. O verdadeiro herói, não. Ele transgride. Por isso que para a gente desenvolver, para a gente crescer como pessoas, a gente tem que ter uma transgressão. A gente precisa trair. Trair a quem? Muitas vezes, primeiramente, é o ego. Porque se a gente obedecer o nosso ego, a gente vai dar um passo nesse processo de individuação. Então, a gente tem que trair, muitas vezes, o ego. Tem que trair os princípios que, às vezes, ao nosso redor está ali falando. Então, a gente tem que ser um herói, vencer mesmo. Talvez até hoje, até o fato de vocês estarem aqui hoje, muitas outras coisas aconteceram para vocês não virem para o curso. Mas o herói, ele vence, ele é persistente, ele não larga. Entendeu? Ele não larga aquela causa dele que é a meta. Né, e ele rouba o fogo. O que seria esse fogo? Seria a pedra filosofal. Esse conhecimento. Você vê que no mito da caverna de Platão, ele ali dentro da caverna, a caverna simboliza os infernos, ele via tudo pelas sombras. Nós estamos numa caverna. Esse mundo nosso aqui é tudo pelas sombras. Ele saiu e conseguiu encontrar a luz, o fogo, que era a partir do fogo que fazia as sombras. Então ele encontrou esse self. E aí ele quis voltar e mostrar para aquelas pessoas como era. Só que as pessoas não conseguiam. Então, às vezes, a gente quer sacudir a pessoa, olha para cá, vamos assim, cada um no seu tempo. O self de cada um se encarrega para ajudar. Tá? Então, tem que ter essa transgressão. Em relação aos contos de fadas, devemos nos perguntar, para quem devo contar essa história? Quem precisa dela? Tá? Então, depois de hoje, vocês vão ver as histórias, os contos de uma forma diferente. E quando vocês estiverem lendo os contos, você vai falar assim, olha, preciso contar aquele conto para aquela pessoa, ou para aquela outra. Porque a gente que está de fora, a gente tem mais facilidade de ver o outro. Porque nós mesmos nos vê é difícil, mas o outro nos vê com maior facilidade. E esse é o papel do terapeuta, quando ele recebe o paciente, né? Eu sempre falo paciente, o cliente, aquele conto vai ajudar ele nesse sentido, aquele mito. Tá?